Bem-vindos a mais uma aula sobre mulheres da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre Ruth. A Ruth foi uma mulher tão excepcional que ela tem um livro exclusivo para ela com o nome dela. É um livro que está no Antigo Testamento. É um livro pequeno, ele tem apenas 4 capítulos e ele conta essa história dela, que é uma mulher moabita, que era uma mulher estrangeira, mas a sua importância é tão grande, né? A sua história de lealdade, fé e coragem é tão grande que ela é uma das ancestrais de Jesus Cristo. Esse livro de Ruth, ele é ambientado ali no período de Juízes, que é um período que passava ali, não existia rei nesse momento ainda, e ele é um período que tinha bastante estabilidade na região. Então, como que começa esse livro? Começa ali contando, começa em Belém, contando a história, né, do Elimeleque, que é casado com a Noemi, e tinha 2 filhos, e eles vão para Moabe. Só que quando eles chegam nessa região, tem sequências de coisas que acontecem ali, né? Os 2 filhos deles se casam com mulheres estrangeiras, com mulheres moabitas. Uma delas é a Ruth. Ele morre, o marido da Noemi morre, então, né? Noemi é quem? É a sogra de Ruth, então esse sogro morre. Depois também, né? Aproximadamente ali com uns 10 anos de casado, que a Ruth está há 10 anos casado, mais ou menos. O marido dela e o cunhado também morrem e ficam ali 3 mulheres solteiras não, viúvas. E nessa parte do mundo aqui, né? Nessa região e nessa religião deles ali, uma mulher que era viúva, ela não podia, não é igual nos dias de hoje, que ela poderia retomar, pegar esses bens para ela e ela mesma cuidar daquela propriedade. Não era assim que funcionava. Então, por exemplo, se só um irmão tivesse falecido, o outro poderia tomar conta daquilo ali. Mas no caso foram os 3 homens daquela família que faleceram. Então elas ficaram desprotegidas nesse período. E o que que acontece ali? A Noemi, ela resolve voltar. Então, ela tem a notícia, né, que Belém não está mais passando por aquela crise da fome, né, que já finalizou esse momento. Então, ela fala para as noras dela: olha, vocês têm a possibilidade de voltar e morar com a família de vocês. Então, fiquem aqui em Moab, reconstruam a vida de vocês, se casem novamente, porque eu vou voltar para minha terra natal. O que que acontece, né? Uma das noras fica relutante, mas no final decide ficar ali. Só que a Ruth, ela faz uma declaração super amorosa ali para a sogra dela. Ela fala: eu não vou te abandonar de jeito nenhum, eu vou continuar com você, tá? Então, apesar de Ruth ser uma mulher moabita, ela decide ir com Noemi para Israel e ela abandona a sua terra, ela abandona ali a sua religião, os seus deuses, né? E ela vai para Israel para adorar o Deus de Israel, e isso é um marco profundo na fé da vida dela. E quando eles chegam em Belém, a Ruth começa a trabalhar colhendo espigas nos campos para sustentar, tanto ela quanto a sua sogra. O que que acontecia nesse tempo? Os grandes proprietários, eles faziam as colheitas e eles deixavam alguns grãos para as pessoas menos, que tinham mais necessidade, né, mas que não tinham tantas condições, essas pessoas vinham atrás colhendo aqueles grãos. Era uma forma de contribuir com o próximo, né? E aí, a Ruth começa a colher num campo de um homem chamado Boaz, que era um homem muito conhecido ali pela sua bondade perante os próximos, mas ele também era um parente próximo do Elimeleque, ou seja, ele era um parente próximo ali de Noemi. E aí ele conhece a história de Ruth, né? Os funcionários dele falam sobre essa história de Ruth para ele, né? E ele começa a observar, né? Nossa, quão generosa essa mulher é, quão bondosa ela é, né? E ele reconhece ali essa lealdade que ela tem com a sogra dela, e ele começa a falar para o pessoal que trabalha com ele: sejam mais generosos com ela. Essa mulher está sob minha proteção, então ela vai trabalhar junto com as minhas escravas ali. Então, ele traz mais essa proteção. Quando a Noemi começa a perceber isso, né, ela começa a orientar a Ruth no sentido dela se casar com Boaz. Aí ela orienta ela, né, que numa noite que eles estão tendo um evento ali, que é para a Ruth ir até um lugar que o Boaz está dormindo, então depois que ele
ele já comeu, já bebeu ali com o pessoal, ele vai dormir e ela se deita nos pés dele e ela pede, né? Quando ele acorda, me cubra com a sua capa. O que que significa isso? Isso era um gesto que simbolizava um pedido de casamento, um pedido de proteção, como se ele fosse alguém que a resgatasse. E ele aceita, só que ele fala assim: ó, primeiro eu preciso resolver com você as questões legais, porque você tem um parente que é mais próximo. Então, ele tinha, nessa época existia a lei do levirato, que era o quê? Por exemplo, se um irmão morria, o outro irmão se casava com essa mulher para continuar cuidando dos bens dela e dos filhos e levando o nome. Por exemplo, se não tinha nenhum filho, se esse primeiro casal não tivesse nenhum filho, o primeiro filho dessa relação teria o nome do irmão que faleceu, para continuar, para dar, posteridade ao nome dessa família. Então, o que que o Boaz fez? Ele foi até esse parente mais próximo, expôs a situação de Ruth, falou que ele, na verdade, estaria ali, na ordem, né, para poder se casar com ela e, consequentemente, receber esses bens do, do marido, né, do primeiro marido dela. Acontece, ele fala, não, eu não quero me casar com estrangeira, e ele passa esse direito para Boaz. Então, Boaz foi lá, resolveu essa questão legal primeiro, né? E resgatou essa herança do Elimeleque. E garantiu, consequentemente, assim, o futuro da Noemi, que era a sogra. E eles se casam e têm um filho. Esse filho chama Oded. E como é Oded? Ele é o avô do rei Davi, o famoso rei Davi. E, por exemplo, quando você vai estudar profundamente a genealogia de Jesus, você vai ver que um dos seus principais ancestrais é Davi. Então, do fruto dessa relação é que nasce o Oded, que vai se tornar o avô de Davi. Então, quais que são, né, as grandes mensagens que esse livro traz, né? Essa importância dessa lealdade e de um amor bem altruísta, porque a Ruth ela demonstra ali uma lealdade impressionante a essa sogra, porque ela poderia simplesmente ir seguir a vida dela, ficar na terra dela e deixar essa sogra seguir a vida dela. E ela não, ela demonstra. Então, ela vai trabalhar num campo, ela enfrenta dificuldade e ela passa por essas dificuldades da maneira mais sábia possível. Então, a gente pode até achar assim que, quando lê a história, parece que Ruth era novinha, mas ela não era. Para essa época que as mulheres se casavam muito novas, e você vê, ela era uma mulher que já tinha se casado, ficado aproximadamente 10 anos com esse marido. Depois disso, ela faz essa migração para outro país, trabalha por um período ali, né, nessa colheita das espigas. Então, para aquela época, para aquela mesmo ali, né, ela já não era considerada uma mulher tão nova já não era considerada aquela mulher que estava ali no floreio da vida, não. Mas ela também tem a humildade de aceitar os conselhos, né? Quando Noemi começa a aconselhá-la de como que ela deveria se casar com Boaz, ela aceita esses conselhos e ela segue esses conselhos dessa anciã, dessa mulher mais velha, dessa mulher que traz mais experiência, né? Então ela confiou nessa providência divina, porque ela troca ali nesse momento, né? Troca-lhe antes essa questão de confiar nos deuses dela, na religião dela, naquela cultura, e ela passa a confiar no Deus de Israel. Então, ela demonstra isso. E mais importante, para mim, a mensagem mais importante é: a gente nunca sabe o que está por trás das diversidades e das dificuldades que a gente está passando. Quando você olha a história de Ruth, você fala assim, gente, essa mulher não merece estar passando pelo que ela está passando. Quando você vê a história de Noemi também, você pensa em sair da sua terra, ir para um lugar, perder marido, perder filho, não ter o direito de usufruir ali daqueles bens, né? Ela passaria dificuldade, ela dependeria da bondade alheia até que alguém a resgatasse. E o que que as duas fizeram dessa dificuldade que a vida deu para elas? Elas fizeram o melhor uso possível disso. Elas não entendiam por que que estavam passando por aquilo ali, muitas vezes não é uma consequência de um ato que a gente teve.
Você simplesmente não sabe por que que está passando por aquilo ali, mas mediante a lealdade delas, mediante a determinação a fazer o melhor que elas tinham naquele momento, com as ferramentas que elas possuíam, olha só onde está Ruth hoje. É o livro mais lido do mundo, né? A Bíblia é o livro mais lido do mundo, e a história dela está aqui. E hoje a gente está aqui falando sobre essa mulher. Então pensa, ela soube dar a volta por cima, se mantendo fiel, se mantendo leal. Não ali, por que comigo? O que que eu fiz para merecer isso? Não, ela simplesmente, num ato de humildade, né? Você vê que ela teve de colher o resto que tinha daquelas lavouras ali para sustentar ela e a sogra, e ela soube dar a volta por cima. E ela soube abraçar as oportunidades quando apareceram. Porque quando a sogra dela viu que Boaz era uma excelente oportunidade para ter um bom casamento, para ofertar um futuro para a nora dela, o que que ela fez? Minha filha, né? Então ela trouxe a Ruth como sendo a filha dela. Eu te oriento a casar com Boaz, porque ele é um parente próximo nosso, ele pode dar continuidade ao nome da nossa família e ele pode te acolher. Por mais que para o nosso tempo de hoje a gente ache isso uma injustiça, a realidade daquela época era essa. Então, olhe para a vida de vocês quando estiverem passando por algum momento. O que que a gente tem que olhar para assim? Eu não sei o que vai vir disso aqui. Eu não sei o resultado do que vem disso. Eu não sei por que que eu estou passando por essa situação. Mas pode ser que essa situação seja um grande fruto, vai gerar um grande fruto. Muitas vezes, por exemplo, Ruth não tinha noção de onde chegaria esse fruto dela. Mas olha quão grande foi aquilo que ela plantou. Tão longe foi aquilo que ela plantou, que até hoje a gente está colhendo os frutos disso. Olha quem vem após ela, após todas essas situações que ela passou ali, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o resultado final disso. Quantas pessoas a gente vai conseguir atingir com o resultado das nossas escolhas. Mas o que temos que fazer é ser fiéis naquilo que a vida nos presenteia naquele momento. Eu espero que tenha uma chavinha nessa, nesse vídeo de hoje aqui que possa contribuir com a sua jornada. Um grande abraço e até mais.